incidência se dá no prazo de 5 anos. Se eu cometi uma infração administrativa ambiental hoje, neste momento, pelo prazo de 5 anos, se eu cometer uma nova infração administrativa ambiental, terá consequências para este infrator. E quais são elas? Se no prazo de 5 anos, a contar da primeira infração confirmada em julgamento, olha, dentro do prazo de 5 anos, eu cometer uma nova infração administrativa ambiental, terei consequências. E quais são elas? Se eu cometer a mesma infração dentro do prazo de 5 anos, a multa será aplicada em triplo. Um exemplo, eu cometi aí uma infração que versa sobre poluição no rio. 3 anos depois, eu cometi a mesma infração administrativa ambiental de poluição, a mesma. A multa para essa nova infração, ela será aplicada em triplo. Olha, doutores e doutores, em triplo. Então, cometi uma infração com relação à poluição hoje. Estou poluindo um rio. 3 anos depois, eu cometo a mesma infração administrativa. A multa será em triplo. Então, de agora, nos próximos 5 anos, em triplo, se eu cometer a mesma infração administrativa. Agora, se eu cometer uma infração administrativa ambiental diferente, a multa será aplicada em dobro. Exemplo, hoje eu cometi uma infração que versa sobre poluição. O mesmo exemplo que nós demos anteriormente. Poluição no rio. Fiz um lançamento de um efluente lá no rio e, claro, foi configurado a infração administrativa ambiental. Passado 4 anos, eu cometo uma nova infração administrativa ambiental. Porém, não é com relação à poluição no rio, por exemplo, e sim deixei de averbar a reserva legal florestal. Deixei de averbá-la. É uma infração administrativa diferente. A primeira era a poluição. A segunda, eu deixei de averbar a reserva legal florestal. Pois bem, a multa será em dobro. A multa será em dobro no prazo de 5 anos. Tudo bem? Recapitulando, cometi uma infração com poluição. 3, 4 anos depois, novamente, a mesma infração administrativa. Multa em triplo. Por sua vez, cometi uma infração vinculada à poluição, passado 3, 4 anos, deixei de averbar a reserva legal florestal na minha propriedade. Trata-se de uma nova infração, uma infração diferente da primeira. A multa será aplicada em dobro. Tudo bem, pessoal? Então, no prazo de 5 anos, esses são os efeitos para aquele que comete uma nova infração administrativa ambiental. E vamos para mais uma pergunta. Professor, como é o non bis in idem nos processos administrativos ambientais? Pergunta interessante. O non bis in idem aí nas questões ambientais. Doutores e doutores, temos o artigo 76 da Lei 9.605 de 1998. O artigo 76 pontua a seguinte situação: quando você é multado simultaneamente por um fiscal do órgão federal e, por exemplo, o fiscal do órgão estadual, preste bem atenção, eu fui multado pelo fiscal do órgão ambiental federal. Passado alguns dias, o fiscal do órgão ambiental estadual lavrou um outro auto de infração aplicando a multa pelo mesmo fato. O que diz o artigo 76? Se eu pagar a multa aplicada pelo fiscal do órgão estadual, substitui a multa aplicada pelo fiscal do órgão federal. Recapitulando, eu fui multado pelo fiscal do órgão federal. Por exemplo, o fiscal do IBAMA. Ele foi lá e multou. Passado alguns dias, eu sou multado pelo fiscal do órgão estadual, aí do estado que eu vivo, pelo mesmo fato. Se eu pagar a multa do órgão estadual, eu não preciso pagar a multa do órgão federal. A multa do órgão estadual ou do órgão municipal, se fosse, substitui
a multa aplicada pelo órgão federal na mesma hipótese de incidência. Ainda que você seja multado, então, por 2 órgãos ambientais diferentes, o federal e o estadual, se você pagar o estadual, basta, vai substituir, na mesma hipótese, a multa aplicada pelo fiscal do órgão federal. Tudo bem, pessoal? E vamos agora para mais uma pergunta. Professor Fabiano, como se dá a prescrição nas infrações administrativas ambientais? Prescrição nas infrações administrativas ambientais. Pergunta importante, pergunta interessante. A prescrição se dá no prazo de 5 anos. A prescrição para as infrações administrativas ambientais ocorre no prazo de 5 anos. Tudo bem, pessoal? 5 anos é a prescrição aí para apurar eventual infração administrativa ambiental cometida. 5 anos a prescrição. Agora, cuidado. Se a infração administrativa ambiental também for um ilícito penal, também for um crime ambiental, nessa situação, o prazo prescricional não é de 5 anos. O prazo prescricional segue a lei penal. Tudo bem? Se só é infração administrativa ambiental, o prazo prescricional é de 5 anos. Por sua vez, é simultaneamente infração administrativa ambiental e crime ambiental, os prazos prescricionais seguem a lei penal, no caso, o Código Penal brasileiro. Agora, doutores, tem uma outra situação com relação ao prazo prescricional. Vamos imaginar a seguinte situação: o procedimento encontra-se parado no órgão ambiental, sem ter despacho, sem ter julgamento. O procedimento que estiver parado no órgão ambiental, sem julgamento, sem nenhum despacho, por prazo superior a 3 anos, ocorre igualmente a prescrição. Tudo bem? Procedimento parado há 3 anos, pelo menos, vai também ocorrer a prescrição. E alguém pode me perguntar: Fabiano, como é que se dá a interrupção do prazo prescricional? Como é que se dá essa interrupção? Temos 3 hipóteses. O prazo prescricional, ele se interrompe com o recebimento do auto de infração no órgão ambiental ou pela cientificação do infrator. O infrator foi cientificado, interrompe o prazo prescricional. Essa é a primeira hipótese. A segunda, quando eu tenho um ato inequívoco da administração. E o que é um ato inequívoco da administração? Esse ato inequívoco é aquele que implica na apuração dos fatos. Então, se eu tiver um ato que implica na apuração dos fatos, também vai interromper a prescrição. E a última hipótese é quando eu tenho uma sentença condenatória recorrível. Sentença condenatória recorrível. Também vai interromper o prazo prescricional. Para fechar, para finalizarmos, doutores e doutores, prazo prescricional, 5 anos, ok? 5 anos. Agora, se for ilícito administrativo e ilícito penal, segue a lei penal. Tudo bem, pessoal? Com isso, fechamos as perguntas e vamos agora para o nosso terceiro e último bloco, o X da questão. Chegamos agora ao nosso último bloco, o X da questão. Vamos responder a 2 questões de provas anteriores. Vamos lá, doutoras e doutores? Primeira questão, a Lei 9.605 de 98, além das bases de responsabilidade penal em matéria ambiental, também estabelece em seu artigo 70 e seguintes o embasamento para sanções administrativas ambientais. Considerando as previsões da citada lei, assinale a alternativa incorreta. Vamos para a assertiva A. Quando o infrator comete simultaneamente 2 ou mais infrações, ser-lhe-ão aplicadas cumulativamente as sanções a ela cominadas.
Esta assertiva encontra-se correta. Letra A, correta. Sem dúvida, se ele cometer